Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Melhor ainda, quando foi que você concluiu algo pela primeira vez? Começar algo novo é bom, mas concluir pode ser ainda melhor. É como um lembrete da sua força de vontade, persistência e resiliência. É uma sensação de alívio e missão cumprida. O concluir é a reafirmação do seu novo eu, de quem você antes buscava ser. É o que se encerra e abre espaço para o novo. Eu adoro começar coisas novas, explorar novas possibilidades, e isso é ótimo, pois exige coragem, mas concluir exige muito mais. Concluir exige primeiramente uma escolha, e depois foco, paciência e resiliência. Por fim, concluir exige recomeçar. Hoje eu vou ler o meu texto que se chama Sincronicidade. Hoje, mais uma vez, a vida me mostrou que quando estamos no caminho certo, as coisas fluem, os astros se alinham, as pessoas certas estão no lugar certo. Oportunidades aparecem e a manifestação se concretiza. É como um passe de mágica e a gente nem acredita. Cresci com a crença de que para se ter ou conquistar algo é necessário muito suor, esforço, dedicação e sacrifício. Isso não deixa de ser uma verdade. A vida não é fácil, muito menos simples. Mas será que tudo precisa ser tão difícil e trabalhoso assim? Ou será que podemos fazer a nossa parte e ter fé que o universo encaminhará o resto? É tão gostoso presenciar esses momentos de sincronicidade. É como se o universo estivesse dizendo: você não está sozinho, tem gente olhando por você. Por hoje, eu agradeço por estes que olham por mim, que me amparam nos momentos difíceis, mas que também me abençoam com acasos felizes. Eu escrevi esse texto. Olá, hoje eu voltei para contar a história do feedback no vídeo passado, que se chama Sincronicidade. Eu falei como são esses momentos síncronos, esses acasos felizes, às vezes nem tão felizes da vida, que me fazem acreditar que algo maior existe e que me fazem conectar com a minha espiritualidade. Um desses acasos foi ter conhecido o grupo. A partir deste dia que eu fui na gira, eu recebi algumas informações que mudaram talvez completamente o curso da minha vida, ou pelo menos, né, a ordem dos fatores. E naquele dia o seu capa me pediu que eu voltasse para dar o feedback pro grupo um dia. Como depois desse momento, um ano após eu acabei me mudando do Rio Grande do Sul para a Bélgica, voltar e dar o feedback ficou um pouco mais difícil. Todas as vezes que eu ia para o Brasil, eu tentava parar em São Paulo e tentava que fosse um domingo, algum dia que tivesse gira, para que eu pudesse ir lá dar o meu feedback. Um desses momentos, o meu segundo contato com uma casa, com um terreiro, foi num ambiente também muito diferente, eu acho que dos terreiros que a gente encontra por aí. Que são terrenos abertos ao público, que várias pessoas vão e tudo mais. Spoiler, eu fui somente em uma gira em um terreiro como esse, que são mais comuns, que foi aqui na Bélgica, ano passado. Mas, então, eu aprendi durante esse período, nesse terreiro, que eu sou muito, muito grata por toda a contribuição e todas as entidades daquele terreiro, todos os participantes tiveram na minha vida e me ajudaram muito a enfrentar esses períodos difíceis. Mas foi ali que eu aprendi
a cantar contos, que eu comecei a me familiarizar mais com a incorporação, senti às vezes algumas coisas em mim, e foi um uns períodos que eu consegui ter uma maior conexão, como eu meditava muito, e eu acho que são os momentos mais difíceis da nossa vida que a gente acaba se conectando com a espiritualidade, né? Mas foi então nesse período que eu acho que eu tive o meu maior momento assim, de conexão com a minha família espiritual e com a Umbanda. E então no dia da minha segunda gira, o local era o mesmo, os membros eram os mesmos e tinha uma pessoa que não estava presente e hoje não faz mais parte do grupo, mas casualmente ela não estava presente naquele dia. Mas os membros eram os mesmos e o local era o mesmo, talvez alguma decoração ou algumas coisas tinham mudado, mas o que eu mais notei assim de mudança foi primeiro o impacto foi o quão poderoso e o quão a sério aquele grupo levava as giras e o quanto de compromisso, de entrega tinha e de responsabilidade em torno daquilo. Sobre frequência e assiduidade. São iguais? São diferentes? Não sei. Porém, essas duas palavras acho que são valores fundamentais, eu acho que fazem parte do grupo. E esse grupo me desafia todos os dias. E eu não podia deixar de cumprir com a frequência e a assiduidade dos vídeos. Então, estou aqui falando espontaneamente, de coração aberto, mas dando a continuidade ao vídeo anterior, onde eu enfatizei o quão surpresa ou que a questão que mais me impactou no meu segundo encontro foi essa responsabilidade, essa coesão do grupo, né, com o seu compromisso na sua evolução. E tá aqui hoje fazendo esses vídeos é também um compromisso com a minha evolução e a evolução do grupo. E eu acho que espontaneidade e honestidade são as melhores formas. E eu acho que é um dos objetivos de todo mundo aqui é ser espontâneo e honesto. Às vezes, honestamente, eu não sei o que eu vou falar. E eu fico pensando se as coisas que eu vou falar aqui vão impactar algum dia alguém ou se vão servir de algo. Mas talvez o exemplo sempre seja a melhor coisa. Então eu decidi vir aqui espontaneamente fazer esse vídeo pelo compromisso. Olá! Hoje eu gostaria de conversar sobre autenticidade. Eu trouxe esse tema porque esse foi um dos temas que eu comecei a trabalhar muito em mim desde que eu fui na minha primeira gira. Na minha primeira gira, meu primeiro contato com uma entidade que foi o seu Capa Preta, a primeira coisa que ele me afirmou é: você não se ama. E quando eu me questionei no mesmo momento internamente, eu não me amo, porque a minha primeira reação, isso não é verdade. Mas a resposta que veio internamente para mim foi: isso é uma completa verdade. E eu comecei a chorar naquele exato momento por vários minutos durante a gira, enquanto ele conversava comigo. E isso foi algo, nesse momento, foi algo que eu tomei consciência, eu acho, e que eu comecei a trabalhar de forma ativa através de terapias holísticas, através de terapia com psicóloga, me monitorando
né, em todos os momentos, questionando se eu estava sendo autêntica, porque eu acredito que quando a gente não se ama, a gente não consegue ser autêntico, que a gente quer mostrar para o mundo uma versão diferente da gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo, mas eu tô gravando ele num sábado de manhã na frente da Basílica de Bruxelas e eu me lembrei hoje da minha iniciada, do início da minha caminhada nas religiões. E claro que aconteceu da forma mais tradicional, que foi através do catequismo, né? Antes disso, a minha família nunca estimulou muito a religiosidade, rezar. Eu nunca tive esse estímulo assim, dos meus pais. Minha mãe me colocou na catequese por causa da minha avó. A minha avó, ela morava comigo atrás eram apartamentos conjugados e ela tinha um apartamento grudado no nosso e no meu quarto tinha uma porta para a casa dela. Então eu convivi muito com a minha avó e ela assistia missas todos os dias da manhã, ela rezava, tinha os seus santos e eu acho que eu absorvi muita coisa, porque eu lembro que quando eu entrei na catequese, eu já sabia muitas coisas, muitas orações e tal, mas acho que eu absorvi isso tudo muito por osmose, por conviver com ela. Eu e minha mãe acabamos começando a frequentar palestras, acho que nas quartas-feiras à noite, e nesse centro espírita, por um período. Acho que depois disso, provavelmente a minha rotina com a universidade, eu provavelmente comecei a ter aulas noites e tudo mais, então a gente acabou não conseguindo prosseguir, mas a gente ficou um período lá, nos fez muito bem. Eu lembro que a minha mãe, ela ia nas palestras, eram sempre palestras, assim, com passes, e era um centro espírita que tinha tais as cirurgias também espíritas. Eu acho que a minha mãe até acabou fazendo alguma coisa, mas eu nunca cheguei, eu só ia nas palestras. E eu lembro, assim, que a minha mãe, ela chegava lá nas palestras, a minha mãe apagava, ela dormia, assim, e eu escutava detalhe por detalhe e de novo, nossa, parecia que tudo que eles falavam, assim, sabe, só fazia aqueles check na minha cabeça e tudo fazia sentido e eu memorizava cada palavra, cada coisa de uma maneira muito fácil, assim, como se eu já tivesse aquele conhecimento mas foi um momento que me fazia muito bem, assim, porque era um lugar que tinha palestras bem, assim, científicas, sabe, aquele espiritismo bem ligado, assim, à ciência também, assim, sabe? Eles faziam equivalências entre, né, os conhecimentos que a gente tem hoje científicos versus os conhecimentos espirituais. E então esse foi, assim, até a primeira vez que eu fui na gira com o grupo do Fala Comigo, eu acho que esses foram os momentos que eu tive de contato com alguma religião. E então, se eu não me engano, quando eu fui a primeira vez na gira foi em 2021. Então, e até todo esse tempo, assim, esse foi o meu conhecimento de outras religiões e tudo mais. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito que eu esteja, apesar de ter essa sensação de que eu tenho, assim, muito conhecimento sobre as questões espirituais, assim, eu ainda estou engatinhando nesse mundo e gravando esse vídeo para talvez olhar esse vídeo num futuro e enxergar toda a minha evolução nessa caminhada. E era isso. Olá! Hoje eu tive a oportunidade de ver o mar, escutar o barulho das ondas e me colocar em silêncio por alguns momentos. E a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu estava lá foi uma frase muito clara: por que você não deixa o silêncio entrar? Eu
estou ultimamente numa fase muito acelerada, né, da minha vida e de novos inícios, de muitas mudanças, e já fazem mais de 6 meses e eu venho fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, coordenando entre trabalho e vida pessoal e várias atividades, e algumas se encerraram, outras começaram, outras ainda estão em processo. E faz um bom tempo que eu não consigo silenciar. Faz um bom tempo que eu tento meditar ou rezar e eu simplesmente não consigo ter esses momentos. E isso me fez lembrar de que a fase que eu mais consegui me conectar com a minha família espiritual, de escutar a minha voz interior, ter mais intuições e uma guiança, digamos assim, foram nas fases em que eu me colocava mais em disposição a meditar, a orar e deixar o silêncio entrar.